Seja bem-vindo ao capítulo 4, Fomentando Valores na Educação. Volto a te lembrar, baixa o livro digital ou vai lá e compra o livro físico, se você quer ter nas mãos, e começar a colocar todo um texto ao redor, marcar, e aí você volta, vai dar uma palestra, você que é pai, educador, às vezes você quer dar uma palestra numa escola, tem o livro físico, e aí você pode marcar e depois você volta, anota as falas que a gente está tendo. Por exemplo, agora, capítulo 4. O que eu vou falar e aumentar está escrito aqui. Ó. Então, se eu for dar uma palestra numa escola e for falar sobre o tema, a história que eu vou contar está aqui. Você vai pegar, aí você que está nos ouvindo, você vai falar, o Marcos falou, ó, por exemplo, eu vou citar uma aula que eu dei de história de grandes navegações. Está aqui, ó. Então, ó, não sei se vocês vão ver, mas está aqui, grandes navegações. E a ideia, então Uhum. você, com o livro físico, você anota a história da Sandra, a minha, e aí vira um exemplo para você poder usar no futuro. Então, tenha o livro e anote, tá bom? Vamos lá. Então, agora, capítulo 4, Fomentando Valores. Dentro do capítulo 4, tem uma introdução geral, fala um tópico, como os valores podem ser integrados às atividades de ensino, né? E aí a gente faz vários exemplos. Depois, atividades práticas para ensinar valores específicos. E ali tem vários projetos, tem 6 projetos que a gente pontua também aqui, tá? Então, volto a comentar. Todo o vídeo eu estou comentando. O que nós comentamos não substitui a leitura do livro, porque o que a gente está comentando não está no livro, tá bom? Lá no livro você vai ter outras experiências e outras práticas. Sandra, o que você gostaria de abrir esse capítulo? O que você acha interessante falar sobre esse capítulo? Ó, primeiro que os valores, eles são guias, né? Eles são guias do nosso caminho, né? Eles vão marcando o caminho para a nossa vida, as nossas decisões se baseiam nos valores que a gente tem, né? Então, é sumamente importante. Outra definição, assim, os valores como guia, né? Isso tem a ver com a logoterapia também, né? O Viktor Frankl. Eu cito muito ele porque eu acredito que ele trouxe muita coisa interessante para a gente, principalmente nós educadores, de ajudar, né, as pessoas a descobrirem que tudo que acontece na nossa vida tem um para quê e não um porquê. Tem um para quê e a gente tem que buscar lá descobrir isso. E que também nós somos livres para decidir como a gente vai atuar, tá? Frente às coisas que acontecem na nossa vida, sempre frente às coisas que muitas vezes a gente não pode modificar, né? Seja a morte, como a gente falou no capítulo passado, né? A doença de alguém, de algum familiar, situações difíceis na vida que a gente não pode transformar, que a gente gostaria que a outra pessoa mudasse. Eu não posso mudar a outra pessoa, mas eu posso mudar a minha maneira de encarar essa situação, né? Ver que Sim, coisas diferentes eu posso fazer. E os valores, eles vão norteando. E os valores, eles são vidas, né? Ele tem que ser posto em prática. Tá? E aí se transformam, né, em condutas e vão moldando o nosso caráter. Então, como está relacionado essas, né? A gente fala, o livro aqui fala, né, educando valores e princípios, e a gente pensa só, né, nos valores, a solidariedade, o respeito, a vida humana, que é um valor que não todo mundo tem direito à vida, né, e a viver com dignidade. Então, são muitos temas que são fundamentais e que vão formando, né, vão formando o nosso caráter, vão formando a nossa pessoa. E eu acho tão interessante, né, os exemplos concretos que traz aqui o livro. E eu lembro que eu trabalhava, né, com os jovens lá no Uruguai, essa parte dos valores. E alguns dos jovens chegavam, né, olha, aos 18 anos e não sabiam quais eram seus valores. Não sabiam quais eram seus valores.
né? E a primeira coisa era, a gente fazia todo um trabalho primeiro para ele identificar, né? Quais eram os valores dele? Quais são os valores? O que são os valores? Quais são esses valores? E quais são esses valores que ele vive? E como ele vive esses valores? Então, a gente fazia no começo do ano, e você na escola, você pode estar fazendo isso, né? Lá, eles faziam uma lista, quais eram os valores que eles tinham naquele momento e como eles estavam vivendo aquele valor, né? De que maneira concreta aquele valor era colocado em prática na vida dele, né? Eu falo assim, o valor da família. Mas e como é que eu vivo esse valor da família? Dedico tempo para a família, obedeço os meus pais, né? Respeito meu irmão, compartilho as minhas coisas com meu irmão, assim, exemplos claros. Tá? Faziam isso no começo do ano. Depois, a metade do ano, a gente ia voltar a fazer novamente a lista. Tá? E aí, naquele momento, quais eram os valores mais... os cinco valores mais importantes para ele naquele momento. Né? E aí ele escrevia, sem olhar a folha que ele fez no começo do ano, hein? Sem olhar aquela folha, para ele não copiar. Senão, naquele dia ali, quais foram? E de que maneira ele estava vivendo aqueles valores. E depois, a gente chegar... Aí, depois que eu fazia isso, uns meses depois, a gente fazia outros exercícios, né, de começar a priorizar, de que maneira esse valor... Daí já trazia uma lista de valores e de que momento ele ia priorizando, os valores, né? E com tudo isso, ele já podia olhar e ver, nossa, qual é o meu... eu olho os meus valores e como eu fui desenvolvendo esse valor, né, no meu dia a dia, e a gente terminava o ano desenhando o mapa dos valores dele, né? E aí eles projetavam, né, aquele mapa de valores dele, e não sabe, na minha tese também, no final do livro, tá? Vocês vão poder ter acesso ao link da tese, tá em espanhol, mas vai lá e tenta ler. Traz exemplos concretos desses jovens que fizeram esses exemplos, como eles significam, como foi transformador na vida deles. Né? Descobrir valores que eles não achavam. Imagina, não precisa esperar os 18 anos para fazer isso, hein? Na escola, você pode estar fazendo isso. Você pode ajudar. Às vezes, a criança vive o valor, mas ela não sabe dar nome para aquele valor. Ela não sabe nomear aquela coisa que é tão importante para ela, ela não sabe dar nome. Então, a gente pode estar ajudando a criança a dar nome para que ela seja consciente que aquele valor é importante para ela, né? E que ela vai priorizar e começar a visualizar, né? Fazer isso concretamente, diariamente ou cada 2 meses, né? E trazendo valores assim. Eu lembro de uma escola, acho que foi no interior do Uruguai, que eles faziam a semana, né? Era fomentar, eles tinham que trazer naquela semana, cada semana os alunos trabalhavam um valor, né, na escola. Aquele valor era o valor que ia ser trabalhado naquela semana na escola. Sim. E aí eles faziam exemplos concretos de situações, de atos, e cada turma decidia uma atitude que eles iam fazer em função de viver aquele valor que naquela semana era importante para aquela escola. Eles tinham colocado lá, essa semana nós vamos viver a solidariedade. E cada turma escolhia qual ia ser o ato concreto para viver a solidariedade naquela semana. Né? Então, isso também, e depois mudavam o valor na outra semana. Então, são exemplos, além dos que estão no livro, que eu venho. Eu lembro de uma escola que fez um projeto parecido com isso, e ela fez... o que ela elaborou? Ela definiu os valores com as crianças, e fez uma plotagem na escola. Então, assim, a escola tinha uma escada, que os alunos... Era o pátio todo embaixo, e os alunos subiam para a sala em cima. A sala de aula era no segundo andar, segundo e terceiro. Então, na escada, cada degrau eles colocaram o nome e era uma cor.
Então, Uhum. assim, o degrau não é onde a pessoa pisa, né? Naquela parte que fica É de a parte que frente. é visível, né? Isso, aí É. eles colocaram aquilo colorido, chamando a atenção, e o nome do valor que eles iriam. Então, era uma cor específica. Então, assim, eu não lembro as cores, mas, tipo assim, verde. O verde era Uhum. solidariedade. Aí eles Uhum. iriam trabalhar o verde em outros aspectos, com outros projetos. Então, assim, dá para trabalhar bem legal e desenvolvendo. Você citou a sua tese. Então, só para quem está aí acompanhando, no livro físico ou no livro digital, é na página 114, tá? Aí você vai poder, na página 114, no final, lá é o capítulo Quem é Sandra Lima? Lá no final, no finalzinho de tudo, está aqui a tese, tá bom? Aí a Sandra citou, mas para você saber exatamente onde está. Tem um projeto, Sandra, que eu citei, que ele foi o seguinte, foi uma atividade de ensino que eu coloquei valores dentro e trabalhei a forma de contar a história. Como que funcionou isso? Foi numa escola, a gente fez um projeto bem legal e eu nunca fui professor regente. Eu estava na área Uhum. da direção da escola, estava como administrador da escola. Só que na última semana, na primeira semana de aula, nós tínhamos 1.000 alunos na escola e passamos a ter 1.300. Em 10 dias, entraram 300 alunos novos na escola, porque tinha uma escola que quebrou, faliu mesmo, Que e ela fechou só assim. avisou para os alunos naquele período. Então, os pais vieram assim, 300 alunos. Agora você imagina, uma escola de 1.000 alunos recebendo 300 alunos novos em 10 dias. Uhum. A gente não tinha, então a gente montou salas. E eu falei, não, nós vamos abrir uma sala aqui para o quarto ano. E eu fui ser professor regente durante uma semana enquanto estava fazendo a contratação. Tinha pedagogia, gostava e tal. E aí eu fui dar uma aula sobre as grandes navegações e fazer um resgate dos alunos do ano anterior, abrindo as grandes navegações. Eu falei, quer saber? Eu vou dar uma aula que eles nunca mais vão esquecer. Aí virei para a menina da limpeza, que ocupava aquele espaço, e falei, ó, larga tudo, vai no supermercado, compra cenoura, lava a cenoura, limpa a cenoura, mas assim, ela tem que estar mostrando que é cenoura crua. Só que era o que era bem higienizada, coloca numa bandeja uma bandeja com a faca. Faz isso para mim. Aí fui lá, ela fez para mim. Aí eu fui, porque foi o primeiro dia que eu precisava mexer. A professora estava terminando de fazer o treinamento para assumir a sala. Eu não fiquei a semana toda, eu acho que fiquei uns 2 ou 3 dias dando aula. E aí eu pedi para ela fazer isso. A sala, a gente conseguia, era um blackout nas janelas, então se a gente fechasse tudo e apagasse as luzes, era um breu a sala. Podia estar meio-dia, a sala estava toda escura, ninguém via dentro da sala. Eu fui lá, preparei tudo, coloquei uma música que lembrava o mar, as ondas. Uhum. Aí eu comecei a contar, eu gosto de contar história, todo mundo que está vendo aqui vê que eu gosto de contar história. Comecei a contar a história do pessoal no barco. Mandei os alunos fecharem os olhos, aquela música do mar, das ondas, sabe? E contando a história para eles e falando da dificuldade da alimentação em alto mar. E a gente falando dos portugueses, meses, as dias dentro de um barco minúsculo, do tamanho de uma sala, do tamanho da nossa sala e tal. E eu fui cortando pedaços, não era bonitinho, pedaços mesmo, que eu sou péssimo, não sei fazer nada na cozinha. Então eu fui quebrando pedaços de cenoura e fui passando na bandeja. Então eu tinha higienizado a mão e fui passando a bandeja com cenoura crua. E os alunos pegavam a bandeja a cenoura crua e comiam, como se eles estivessem no bar.
olha, aquilo mexeu tanto com eles. Depois eu acendi as luzes e eles começaram a falar das emoções, eu senti, eu vi isso, mas como é que era faltar comida? Como é que era ter que comer a cenoura crua que às vezes estava estragando lá, tirava uma parte e comia? E os alunos foram falando. Aquela aula foi tão significativa que a reunião de pais, teve pais que chegavam lá procurando. Eu lembro de uma mãe que ela chegou lá, ela falava alto e ela falou assim: Eu quero saber quem foi o professor que deu a aula da Da cenoura cenoura. crua, porque minha filha nunca comeu cenoura crua e comeu com ele, e a partir de agora ela está comendo, porque ela fala que tem que ser grata e tal. É essa parte de você envolver o aluno então assim, no livro a gente fala da matemática, da ciência, fala da história, fala da arte, fala de educação física. E quando chegou história e valores sociais, eu falei, não, a história, e me lembrou disso, da criança ser Uhum, grata, ser solidário com o outro, tomar cuidado, porque se está numa viagem, tem que ser dividido igualmente. Então, eu não posso uhum. comer mais, porque se eu comer mais, o outro vai ficar sem. Eu não posso comer de qualquer jeito. Então, assim, esses valores, essa parte social, E foi muito legal ter feito aquela aula, porque foi assim, os meninos comentaram, os pais comentaram, e foi algo diferente. Então, é bom lembrar que quem ensina valores e princípios, quem está disposto a mexer, você traz uma aula diferente. Então, é legal porque você está falando do alimento, aí eu coloquei, ó, para estudar, ver as condições, para ajudar os outros, para perceber como pode ser, porque quando a gente percebeu, a gente pegou aqueles valores e aplicou. Aí, olha só que doido, Uhum, das grandes navegações, eles sentiram uma necessidade. Eles começaram a pensar como deve ser ruim passar fome, como uhum, deve ser ruim, e a gente pegou aquilo e falou, tá, mas tem gente que está passando fome agora. E eles associaram as grandes navegações com pessoas do lado da casa dele, onde eles puderam fazer. Aí, foi início do ano, a gente começou a visitar, a levar, e teve grupos, a turma que fechava fazia uma visita técnica ao local para entregar a comida. Então, foi muito legal. Então, olha, uma sala de aula, eu fui para a sala, mexi com uma aula diferente, e a gente pode fazer algo diferente se a gente quiser. Não, e fez uma experiência significativa, né? Aquele conteúdo passou a ser significativo para eles. Sim. Também aprender, né? Nossa, cenoura crua é super gostosa. E quantos alimentos, né? E quantos alimentos às vezes a gente acha, ai, não, não gosto, e a gente não experimenta, né? Então, também, ter a possibilidade de trazer essas experiências assim concretas para ele, viver coisas que normalmente ele não viveria, faz com que ele tenha aprendizagens significativas que ele vai levar para a vida dele, né? Que nem esse exemplo concreto que ela passou a gostar da cenoura e vai comer a cenoura crua, né? Então, isso é legal. Eu pensava também aqui programas de reciclagem, né? De reciclar dentro da escola, de você aprender a fazer coisas, transformar a reciclagem, no caso, quantas coisas a gente pode fazer com garrafa PET, tá? No Rio de Janeiro eu conheci uns projetos e eles reciclavam e eles faziam cada coisa com as crianças lá no centro comunitário deles, com material reciclado, tá? Com a garrafa PET, até construções a gente faz com a garrafa PET, tem tantos exemplos disso. E por que a escola não pode trazer isso? E aí, na hora de você construir alguma coisa, um jardim, você vai usar elementos da física, vai usar elementos da matemática, né? Você vai trazendo aquele conteúdo, aquela matéria, ela pode trabalhar valores, Sim. fazer limpezas de locais, né, de praças, locais ali mesmo dentro da escola, às vezes faz mesmo de pintar, de fazer reciclagem, de limpar, né, as próprias mesas que as crianças e os adolescentes se riscam, né? São programas assim que você pode trazer, fazer com que ele vivencie,
o cuidado pelo local onde ele está, né? Sim. E trabalhando, né? O lixo não vai no chão, né? Como exemplo disso, né? No final da aula, eles mesmos têm que limpar, têm que deixar a sala ordenada, as cadeiras nos lugares, porque ele vai começar a se colocar no lugar do outro, tá? Nós fazíamos lá no Uruguai, nesse programa, numa das disciplinas lá, a gente fazia sempre entre a aula, como o espaço era de 2 horas e meia, a gente fazia um intervalo. E nesse intervalo a gente levava café, né? A gente fazia cafezinho para eles, tinha bolachinha, não sei o quê. E aí eu me dei conta, e eu falo isso na tese também, que aqueles momentos que eram informais, tá? Eram informais, não tinham o propósito de educar valores naqueles momentos, mas naqueles momentos informais, como é o recreio, numa escola, Sim. quantos valores a gente pode estar ensinando, né? Seja fazer também um lanche compartilhado, que a criança leve o lanche para compartilhar, faz a mesa em comum, eles têm que comer o lanche juntos, e aí você começa a ver, né? Às vezes é aquele que vai e come tudo e não vê os outros, né? Então, quantas coisas você vai poder analisar e você vai poder falar sobre o que eles vivenciaram ali? Será que eu me preocupei com outro amiguinho que não trouxe nada? Ou eu fui lá e comi o meu lanche sozinho? Né? Eu tive essa possibilidade de viver isso, de trocar, ou o dia do brinquedo também, deles levarem o brinquedo dentro da escola e brincar, né? Ajuda ele no começo a criança não quer compartilhar, né? O que é dela, né? Então, se a gente não ajuda ela a ver que, mesmo ela emprestando aquele brinquedo que é dela, para o outro brincar, né? Isso, nossa, é tão gratificante para ela, ela vai aprender a compartilhar, vai aprender a dar espaço para que o outro brinque com as coisas dela também, né? A se socializar com os outros. E é só com atitude, com exemplos concretos, que eu vou ajudar a criança e o adolescente a vivenciar isso, né? Tem vários. Eu vou citar aqui alguns projetos que podem ser feitos, que eu vi, que eu participei, que eu acho que é legal para a gente pensar. Campanhas em sinais com faixas e folhetos, Uhum, os alunos mesmo criarem vídeos mostrando histórias, né? Contando histórias. Então, eles vão montar as estruturas, eles vão gravar, eles vão editar, vão deixar tudo pronto, mostrando histórias de ajuda, de transformação. Eu lembro de trabalhos que a gente fez, na época, os hospitais não davam comida para os acompanhantes. E às vezes acontecia alguma coisa, a mãe pegava a criança que acontecia um acidente, trazia, então ela saía do interior, vinha para Vitória, chegava aqui, ela não tinha dinheiro para comprar comida. uhum, Então, hospitais públicos, aí tinha a galera que levava o lanchinho para eles poderem comer. A doação de sangue para os meninos mais velhos. E ou ele doava ou ele trazia algum familiar para doar. Isso também foi muito uhum. legal, a gente trabalhar essa parte. Campanha de reforma, reformamos uma vez uma casa de uma viúva, entendeu? Com o que o pessoal trouxe. Construção da rede para uma ONG, projetos que eu fui anotando aqui, né? Que a gente pode fazer. Uhum. Limpeza de praça, limpeza de manguezal. Eu lembro os meninos, o meu filho, gente, como foi? A minha filha, primeira vez que minha filha pisou no manguezal, ela fez uma cara de nojo do manguezal, mas assim, era um mangue, mas ela nunca tinha pisado lá. Então, eles conheciam algo diferente, era um projeto diferente, mas tinha valores ali dentro. Nós fizemos, às vezes, projetos que a gente fez com a igreja, com os meninos da Igreja Aventureiros Bravadores, também na escola. A pintura de uma praça. Aí Uhum. colocávamos as coisas, levávamos. Então, seja, eu lembro de toda vez que eu falava de projeto na escola, eu falava que projeto ele pode ser visto como projétil de arma de fogo, né? Que você, Uhum. então, o projétil, quando você aperta, é algo que projeta, é algo que sai.
Aí eu falava para eles bem assim, olha, o projeto só vira mesmo projeto quando ele sai da sua sala de aula, que Aham, ele extrapola os muros da escola para mudar a vida do aluno na comunidade. E a comunidade é mudada por causa da escola. Então, aham. é importante a gente lembrar disso e quem estiver nos ouvindo, lembrar desses pontos. Levar os projetos para as atividades dentro da sala de aula. Monitor, livro de sala, e tem vários outros projetos que podem ser implantados. Quem precisar de ideias também, coloca aí, né, debaixo do vídeo, Sim, e no faz livro comentários traz sobre alguns isso. exemplos, né, como a gente já disse, e se alguém tiver mais algum outro exemplo, nos enriqueçam, coloquem aí, né, porque isso vai também ajudar outras pessoas que querem fazer alguma coisa diferente e às vezes não sabem, né, como fazer. Então, o projeto que vocês fizeram podem ser luz no caminho de muitos outros. Isso aí. Tem mais alguma coisa sobre o capítulo 4? Não, Fechamos? façam a diferença aí, né? Tem, na página 36, tem uma coisa que está lá, tá assim. Um dos princípios fundamentais que abordaremos é a importância de criar um ambiente onde os valores sejam explicitamente discutidos e modelados. Então, é importante, lembra disso. Você precisa montar um projeto onde a pessoa veja como proceder, que ela veja como funciona. Não adianta você falar de algo que a pessoa não consiga visualizar como proceder, como fazer. O caráter e comportamento só vai ser mudado se você colocar exemplos práticos, fomentar mesmo essa ideia e montar na cabeça da criança como fazer, tá? Não, e que ela seja consciente, né? Só assim ele vai ser consciente que Exato. esses são os valores deles, porque a gente vai recebendo valor quando a gente é criança e a gente não sabe nomear esses valores. A gente simplesmente vai vivendo porque viu, né, o exemplo, seja dos nossos pais como da escola. Então é importante falar, né, explicitar o nome e com exemplos concretos de como podem viver isso, porque isso também vai fazer com que ele já tenha consciência. Nossa, esse é meu valor, isso é importante para mim, né? E ele vai levar isso para outras pessoas também. Beleza. Podemos então encerrar. Nos vemos no capítulo 5. Deus abençoe vocês aí. Obrigado, Sandra, e até o próximo vídeo. De nada, até o próximo.